Que nós possamos hoje ter uma manhã abençoada com a palavra de hoje, queridos. Em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer bênção para a sua vida, que venha afastar as maldições da sua vida, que venha te trazer para um lugar mais perto de Deus. Em nome de Jesus, minha fé está em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Vamos nos concentrar agora a receber a palavra do Senhor, amém? Lucas 9, a partir do verso 18, vem falar sobre uma atitude de Pedro. Pedro declara sua fé. Olha só essa história. Vocês sabem que Pedro era um dos apóstolos que andava com Jesus, certo, queridos? Pedro era um dos 12. Olha, em meio à grande multidão que seguia Jesus, Jesus escolheu 12 para andar com ele. Jesus escolheu 12 para estar perto dele e aprender com ele como caminhar conforme a vontade do nosso Pai. Amados, o Senhor, Ele escolhe pessoas para andar perto de nós, Nelson. O Senhor escolhe pessoas para andar perto dele. O Senhor escolhe pessoas para estar perto dele. E nós fomos escolhidos para andar perto de Jesus hoje. Nós fomos escolhidos para trazer o exemplo do Pai hoje. E amados, como é importante nós estarmos prestando atenção no que nós temos sido. Porque nós somos um povo escolhido. A Bíblia diz que nós somos povo escolhido, nação eleita. Eu estava ontem estudando sobre Abraão. E aqueles que vieram após Abraão e servem ao Senhor são descendência de Abraão. E são homens e mulheres que são levantados para andar com nosso Deus. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você não é qualquer pessoa, você não é qualquer coisa, querido. Você é alguém escolhido e levantado pelo Senhor para andar com Ele. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer pessoa jogada nesse mundo. Não é mesmo, pode acreditar no que eu estou te falando, porque o que eu estou te falando está na palavra do Senhor. Nós somos nação eleita, Euzi, somos povo escolhido, Carlinha. O Senhor nos escolheu, o Senhor olhou para nós e falou assim: olha, querido, você vai nascer e você vai fazer diferença nesse mundo. Você não vai andar perambulando de qualquer jeito, jogado sem um pai, sem uma proteção, sem um guarda. Haverá guardas cuidando de você, haverá pessoas e anjos cuidando de você, querido. E o Senhor coloca pessoas no meio de nós para cuidar de nós. Amados, é tão lindo o mover do Senhor na nossa vida que às vezes entram pessoas na nossa vida, como ontem eu conversando com uma de vocês e vocês falaram comigo: você entrou na minha vida para trazer bênção para a minha vida, para afastar a maldição da minha vida e trazer a palavra do Senhor, trazer a vontade de Deus para a minha vida. Amados, é o Senhor quem coloca, é Ele quem determina. E Ele diz para nós que Ele estará conosco por todos os dias de nossas vidas. Talvez você pense que Deus está com você no dia que está sendo bom, no dia que está sendo agradável, no dia que as coisas estão acontecendo conforme a tua vontade. Mas não é. Não é assim, queridos. Deus estará conosco, com os seus escolhidos, todos os dias da sua vida. E aí você pode virar para mim com uma dúvida, porque é pertinente. Pode acontecer a dúvida, Ana, pode acontecer. Você pode virar para mim e falar assim: ah, mas eu não tenho certeza, Angélica, que eu sou escolhida do Senhor. E aí eu tenho que te falar o que Deus já falou comigo no meu coração através da palavra dele. Deus, ele te escolhe. Deus, ele nos escolhe desde o momento da concepção de nossas vidas. Ou seja,
todos nós que viemos ao mundo somos escolhidos pelo Senhor. Só que existem duas pessoas, a pessoa do nosso Pai que nos escolhe e nós que devemos escolher o nosso Pai. Nós estamos diante de uma situação que precisamos decidir, Marcelo, Jean. Nós precisamos decidir, porque Deus já decidiu por nós. E aí basta que nós também nos decidimos, porque aí você vai falar assim, se todos são escolhidos, porque tem pessoas que matam, roubam, estão presos, estão ligados no mundo da droga, né? São traficantes, são usuários. Por que, Sabrina, se eles foram escolhidos? E aí eu tenho que te dizer, meu querido, Deus já escolheu por eles também, só que eles viraram as costas para Deus, eles não escolheram o Senhor. E isso acontece porque o Senhor nos deu a liberdade de escolher por Ele. Entende, Tina? O Senhor nos deu a liberdade de escolher por Ele, mas Ele não nos obriga a servi-lo, queridos. Não é uma servidão obrigatória. Nós servimos porque no nosso coração nós carregamos o amor de Deus. Queridos, eu estou introduzindo isso para dizer para vocês que Pedro andava com Jesus e ele declarou a sua fé em Jesus. Aqui nesse momento nós vamos ler e entender sobre isso. Amém? Lucas 9, verso 18 diz: certo dia, Jesus orava em particular. Jesus saía de onde ele estava e ele ia até um lugar reservado para falar com o Pai, porque ele sentia a necessidade de fazer isso. Jesus, ele saía de onde ele estava. Jesus, ele saía do lugar aonde ele estava e ele ia se ater com o Pai no particular. Ele avisava os seus discípulos algumas vezes: olha, eu estou indo orar, vocês tomem conta, vocês vigiem. Amém, queridos? Então Jesus, ele às vezes avisava, talvez para dar um exemplo para os discípulos, talvez para falar com os discípulos: olha, eu não estou no meio de vocês, eu estou lá orando, intercedendo. Então, amado, Jesus tinha os momentos dele que ele se reservava a Deus. E isso mostra para nós, queridos, que nós precisamos ter os nossos momentos a sós com o Senhor. Sabe aquele momento que você fala com Deus, que você vai para um lugar quietinho, talvez na frente da mesa do seu trabalho, talvez você lá orando, né? Eu não sei qual é o seu trabalho, qual é a sua função. Talvez você esteja lá no seu trabalho e você, naquele momento, você para falar com Deus. Talvez naquele momento você precisa parar para falar com Deus. Quando a gente está vivendo momentos que parecem ser difíceis para nós. Quando estamos vivendo momentos que parecem ser, momentos de guerra, de luta, pare e fale com Deus. Senhor, eu não tenho capacidade para passar por isso. Senhor, me ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir. Senhor, esteja comigo, porque a tua presença é essencial nesse momento da minha vida, Pai. Fale com Deus. Amados, Deus me deu uma visão um dia. Eu já contei isso aqui para vocês, mas eu vou contar para edificar o dia de vocês, o dia de hoje. O Senhor me deu uma visão de que eu estava numa sala, Ele estava sentado diante de mim e Ele estendia as mãos para mim e Ele falava assim: filha, eu estou com você, não tenha medo, sabe, não se aflija, não caminhe com essa aflição, com esse turbilhão dentro de você. Amados, e assim como Deus me deu essa visão e mostrou para mim que Ele está sentado na nossa frente, diante de nós, que quando a guerra vem, Ele se levanta e Ele pega a espada para lutar por nós. Quando a seta do inimigo vem sobre nossas vidas, Deus, Ele está com o escudo para cuidar de nós. Amados, nós não estamos jogados, como eu falei no início, nós não estamos aqui peregrinando de qualquer jeito.
Nós temos um Pai que cuida de nós, Nicole. Nós temos um Deus que nos protege, Zaine. Nós temos um Deus que é por nós. E aqui, certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhe perguntou: quem as multidões dizem que eu sou, Juliana? Quem as multidões dizem que eu sou? Jesus perguntou aos discípulos. Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, porque João Batista já tinha sido decapitado pelo rei. Amém? Então, alguns diziam que Jesus tinha voltado como João Batista. Outros que era Elias, porque Elias foi um homem do Antigo Testamento que trouxe grande revolução do reino dos céus para a terra. Elias foi aquele que orou e a chuva desceu. Elias foi aquele que orou e o sol parou. Então Elias era um homem conhecido por eles. Amém? Amados, então alguns diziam que Jesus era Elias e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. As pessoas estavam confusas em relação a quem era Jesus. As pessoas estavam confusas em relação de quem era aquele homem que fazia milagres e maravilhas, que trazia o milagre para dentro das casas. Jesus não negava milagre a ninguém, Alcântara. Jesus não negava, queridos, todos aqueles que iam até ele pedindo um milagre, pedindo um socorro, pedindo uma ajuda, pedindo uma libertação, pedindo uma cura. Jesus estava ali, presente, disposto. Amados, era tão lindo entender o quanto Jesus nos ama, porque ele não sabia dizer não. Ontem nós vimos que Jesus, ele tenta fugir da multidão para passar um momento só com os discípulos. Mas a multidão perseguia tanto Jesus, andava tanto atrás de Jesus, que ele não conseguiu, e nem por isso, ele deixou de fazer o que a multidão precisava. A multidão precisava ouvir uma palavra missionária, a multidão precisava de cura, e Jesus levou para eles. Então, por mais que não fosse talvez os planos de Deus, os planos de Jesus, estar naquele momento no meio da multidão, a multidão seguiu ele. E amados, no final tudo é plano de Deus, porque naquele momento foi feita a multiplicação dos pães. E Jesus, ele faz um milagre a todos. Não foi um milagre particular, eu vou curar você, eu vou curar você, eu vou curar você. Não, a multiplicação dos pães foi um milagre disponível a todos que estavam lá. Então, meus amados, o que os discípulos respondem é que o povo está confuso. O povo não sabe direito quem é Jesus. Ele pergunta aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque Jesus queria trazer esse questionamento para eles poderem pensar. Porque, amados, as coisas às vezes vão acontecendo na nossa vida, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e a gente não pensa no que nós estamos fazendo, a gente não tira um momento para a gente refletir sobre o que nós temos feito. E Jesus aqui nesse momento, ele faz um questionamento aos discípulos, para que os discípulos possam refletir sobre quem eles achavam que Jesus era. E eu quero jogar esse questionamento para vocês hoje, meus amados. Eu, como pastora Sabrina, como sua líder aqui nesse momento agora, eu quero jogar para vocês esse questionamento. Quem você diz que é Jesus na sua vida? Sabe, amados, às vezes nós viemos buscar as coisas em Jesus. Às vezes nós viemos pedir uma cura para Jesus. Às vezes, Juliana, nós viemos até Jesus pedir um milagre para Ele. Mas quem nós dizemos que Jesus é na nossa vida? Quem você diz que Jesus é na sua vida?
Sabe, para refletir um momento agora. Para refletir por esse momento e pensa em quem você tem dito que Jesus é na sua vida. Ele é aquele que cuida de você. Ele é aquele que está à frente de tudo que você faz, querido. Ele é aquele que tem guiado os seus passos, os seus caminhos. Sabe, queridos, às vezes nós viemos buscar em Jesus, mas nós não estamos dando de volta a Jesus a honra que Ele merece. Nós não estamos dando louvor e adoração que Ele merece. Às vezes nós não estamos colocando Jesus, Juliana, no lugar certo, Euzi. Às vezes nós precisamos, amados, dar honra ao nosso Deus e colocar Ele no lugar certo na nossa vida. Jesus é prioridade, queridos. Jesus precisa ser prioridade. Jesus, Ele para diante dos 12 e faz essa pergunta não porque Ele não sabia a resposta. Ele sabia a resposta antes mesmo de falarmos. Jesus já conhece o que está no nosso coração, queridos. Mas Jesus, Ele joga esse questionamento para os 12, para que os 12 pudessem parar e refletir quem era Jesus na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, o Senhor traz o socorro necessário para a hora certa. O socorro não vem antecipado. O socorro não vem depois da hora, mas o socorro que vem do céu, ele vem na hora certa. Deus quer falar conosco nessa manhã, amados. Aonde você tem colocado o Deus que você tem buscado, Dai? Nós estamos aqui, nós estamos buscando a presença do Pai, nós estamos ouvindo a voz de Deus falar conosco. Amados, o Senhor, Ele tem falado através dessa live. O Senhor tem trazido milagres para dentro dessa live, porque é da vontade dEle. Amados, e nós temos vindo aqui buscar o nosso milagre. Nós estamos vindo todos os dias, às 7 horas da manhã, buscar a nossa bênção, buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Sim, glória a Deus por isso. O Senhor reconhece cada esforço que você tem feito para estar aqui. O Senhor reconhece cada dedicação que você tem com Ele, Eliane. O Senhor reconhece. Mas o questionamento de Jesus para os 12 foi: quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, o que as suas atitudes estão dizendo que Deus é na sua vida? O que as suas escolhas estão dizendo que Deus é na sua vida, querido? O que você tem feito? O que você tem feito para dizer que Deus é soberano sobre a sua vida? O que você tem feito para demonstrar que o Senhor é quem comanda os seus passos? Essa é a pergunta do Senhor para nós nessa manhã. O que você tem trazido até Jesus? Você tem trazido uma pessoa com o coração aberto para receber a sua palavra? Você tem trazido uma pessoa que tem atitudes que mostram Jesus para o próximo? O seu testemunho tem mostrado Jesus para as outras pessoas, querido? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida no dia de hoje, amados. Que a nossa vida venha falar sobre o que Jesus é para nós. Sabe, as pessoas precisam olhar para mim, elas precisam olhar e falar assim: Pastora Sabrina, você é abençoada, você é bênção na nossa vida, você é espelho para nós, através do seu testemunho, através da sua caminhada, eu posso me direcionar, porque você tem me levado a fazer isso. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ver em nós a luz de Jesus, amados. E quando Jesus questiona os 12 que já andavam com eles há muito tempo, que já tinham visto milagres e maravilhas acontecer na vida de muitas pessoas, Fábia, quando Jesus questiona eles, é para que eles mesmos pudessem pensar
Aonde está Deus na minha vida? Realmente eu creio, realmente eu acredito, realmente eu tenho fé. Realmente eu posso dizer que Deus, Ele comanda a minha história, que Deus está no meio de nós, que Deus está no meio da minha família. Realmente eu posso falar que eu vivo para Deus. É muito forte, amados, é muito forte o que Deus está falando conosco nessa manhã. Nós realmente temos colocado o Senhor diante de nós, diante dos nossos dias bons, diante dos nossos dias maus, e temos falado com Deus: Deus, o Senhor é essencial na minha vida. Deus, eu não sei viver sem o Senhor. Eu não sei viver sem a sua presença. Eu não sei tomar as minhas decisões sozinhas. Eu não sei caminhar sem a sua presença. Volta Redonda, Tati. Nós temos feito isso, amados. É o questionamento que Deus tem feito para nós no dia de hoje. É o questionamento que o Senhor traz para nós no dia de hoje. A mesma pergunta que Ele fez para os seus 12 discípulos, hoje Ele veio me instruir a perguntar a nós. Nós temos colocado o Senhor diante de nossa caminhada? O Senhor tem ido na frente? O Senhor tem sido o nosso escudo? Deus, Ele diz para nós que nós estaríamos protegidos debaixo de suas asas protetoras. Nós temos deixado o Senhor nos proteger, amados. Nós temos deixado o Senhor cuidar de cada situação em nossas vidas. Sabe, às vezes nós ficamos arredios por causa das dificuldades desse mundo, por causa de toda a ferida que o mundo tem trazido para nós, por causa de todas as aflições que o mundo tem trazido, a gente se torna arredio. E a gente não consegue mais ficar debaixo das asas do Pai. E hoje Deus vem falar que Ele está disponível com suas asas abertas para nos acolher. Amados, quantos dias você passou sem se sentir acolhido? Quantos dias você já tem passado se sentindo sozinho? Quantos dias você já passou se sentindo fraco na sua caminhada? E o que faltava era Jesus, era Deus, era o Espírito Santo de Deus em sua vida. E Jesus hoje veio falar conosco que as asas protetoras do Pai estão disponíveis para nós. Que as asas protetoras do Espírito Santo de Deus estão disponíveis. Meus amados, o Senhor hoje veio falar conosco que Ele está disponível a nós, a você. Ele está disponível por você. Desde o dia em que Deus decidiu enviar Jesus para nos libertar de nós mesmos, Rony. Deus, Ele enviou Jesus para nos libertar de nós mesmos. Desde o dia que Deus decidiu fazer isso, Ele continua disponível a todos nós, Marcelo. Ele continua disponível, Ozzy, por todos nós. Ele é disponível a nós. E nós só podemos acessar o nosso Deus através de Jesus, através da presença do Pai. Esses dias que a gente se sente sozinho, esses dias que a gente se sente abandonado pelo mundo, porque o mundo, ele traz esse sentimento para nós de impotência, de solidão, de tristeza. Porque as coisas estão fora do lugar no mundo, amados. As coisas estão fora de ordem. E nós ficamos ali dentro daquela sociedade totalmente desordenada. E aí a gente se sente perdido. É normal. É o que vai acontecer. Só que aqueles que têm a proteção do Pai, aqueles que têm o cuidado do Pai, não se sentirão mais. Porque o cuidado do Senhor está sobre nós, queridos.
Nós somos filhos amados e queridos, Alcântara. Nós somos filhos guardados pelo Pai. E a paz que excede todo entendimento, a paz necessária para o mundo de hoje, é a paz que excede todo entendimento. Você está vivendo num mundo onde o mundo está rodeado de complicações, de coisas ruins, de dificuldade. Mas Deus te dá a paz no meio dessa confusão, a paz que excede todo entendimento. Então você não vai entender que paz é essa. Você vai receber de Deus essa paz e vai falar assim: meu Deus, eu estou vivendo tanto problema, eu estou vivendo tanta situação difícil e mesmo assim eu consigo ficar em paz. É a paz que vem do alto. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que excede toda a sua capacidade de entender. Ela está acima da sua capacidade de entender. Ela está acima da nossa capacidade de entender. É a paz que vem do alto. Amado, eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer para você que Deus hoje veio falar para nós. Veio dizer para nós que Ele está disponível a nós, que Ele está pronto para te proteger, que Ele quer te proteger, que é da vontade dEle te proteger, é da vontade dEle guardar os seus caminhos, guardar quem você é da vontade dEle. E Ele veio te perguntar hoje, nessa manhã, quem você diz que Ele é? Quem você tem dito que Deus é para você? Através das suas atitudes, através da sua busca, através de quem você tem sido, quem Deus é para você? Eu venho te convidar a orar comigo, a fazer essa oração comigo, para que nós possamos entender que colocar Deus no lugar devido, colocar o Senhor em primeiro lugar, que todas as outras coisas, Fábia, tudo. Deus não fala que é somente algumas coisas serão acrescentadas a nós. Ele não fala que serão somente algumas coisas, mas Ele diz que todas as coisas serão acrescentadas na vida daquele que coloca Deus em primeiro lugar. Olha como são as coisas de Deus, amados. Nós precisamos de uma atitude: colocar Deus em primeiro lugar. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Palavra do Senhor, palavra da Bíblia. Não é palavra da pastora Sabrina, querido, não é. É palavra do Senhor. Se colocarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas.